Pastor Cláudio Gama, vamos recebê-lo com um aplauso. Meus irmãos, a paz de Cristo, minha gratidão ao Senhor por sua bondade, seu amor, sua fidelidade, pela oportunidade riquíssima que me proporciona, mais uma vez, de estar nesse santuário para celebrar o seu precioso nome e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Externar meu tributo de gratidão a Deus pelo anjo desta igreja, pastor Silas Malafaia, e ao mesmo tempo, em nome da nossa paróquia, agradecê-lo, juntamente com a família ADVEC, a generosidade, liberalidade, sentimento de família, amor cristão, por estender a boa mão amiga e nos ajudar no processo construtivo da nossa paróquia. Que o Senhor venha retribuí-lo muitíssimo em Cristo, aproveitando o ensejo, agradecer a Deus pela primeira-dama desse ministério e parabenizá-la pelo transcurso de sua data natalícia, cumprimentar o vice-presidente desta igreja, pastor Odilton Ângelo, e aos santos do Senhor que aqui se reúnem para celebrar o nome precioso de Jesus. Todos os meus livros e materiais estão lá na saída. O propósito deles é a construção, e se você puder ajudá-lo a adquiri-lo, você vai estar ajudando. Hoje eu estou tendo uma dádiva, uma grande oportunidade. Na Islavec passada, eu tive o privilégio de receber ministrações que consolidaram muitos princípios na minha vida e agregaram valores, e aquilo que eu recebi na Islavec, eu passei a reproduzir por onde tenho passado. E desde aquela última Islavec é o primeiro momento, é a primeira oportunidade que tenho para fazer a reprodução daquela aprendizagem aqui. E a aprendizagem é o código da honra, é o princípio da honra. E foi nos ensinado que a honra é uma reprodução do DNA de Deus. Quem honra reproduz o divino. A honra nasceu em Deus. A primeira criatura a quebrar o princípio da honra tornou-se o diabo. Você nunca vai ver na Bíblia Satanás e os demônios agradecendo e honrando. Só agradece e honra quem carrega a natureza de Deus, quem tem a natureza de Deus. Eu aprendi aqui que a honra abre portas. A honra te leva a lugares que seus pés jamais imaginariam que iriam pisar. A honra é uma reprodução do caráter de Deus. Haja vista que quem não honra e não agradece é porque ele é um reprodutor da natureza de Satanás. Mas quando você honra, você está reproduzindo o divino na vida das pessoas. Então eu quero agradecê-lo e reproduzir aquilo que eu aprendi aqui. Então eu gostaria de pedir à noiva do Cordeiro, neste momento, que estendesse a sua mão sobre o seu líder, sobre o nosso pastor, e colocarmos em prática agora o princípio da honra, dizendo essas palavras, repetindo comigo, assim: Pastor Silas Malafaia, eu te reconheço como autoridade espiritual, sacerdotal, pastoral e profética sobre a minha vida. Por isso, eu não consigo viver mais longe de ti. Então eu rogo ao Deus dos céus que te dê saúde e longevidade. Longevidade e saúde. Saúde e longevidade.
longevidade e saúde. A minha oração é que o Deus vivo multiplique em sua vida a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade e a justiça, não só hoje, mas até Cristo voltar. Que nenhum dardo inflamado do maligno venha atingi-lo, mas que diariamente seja blindado com todas as armaduras de Deus. No nome de Jesus, eu te abençoo, eu te honro, eu te honro e eu te abençoo. Eu te abençoo e eu te honro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode dizer graças a Deus. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém? Se possível for, mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma ministração expositiva. Haja vista que nós estamos no livro do Apocalipse, mas a ministração hoje ela não terá um teor escatológico, mas a minha proposta é olhar para o personagem humano João e tirar algumas lições da regência de Deus na vida dele, tanto vontade permissiva quanto soberana, e também o que ele está passando por causa da sua fé, e tirarmos aqui lições para fazermos aplicabilidade para a nossa vida, e entendermos também por que Deus nos permite entrarmos em circunstâncias adversas quando nós estamos bem com Ele, e ao mesmo tempo como Deus utiliza todas as circunstâncias para manifestar sua grandeza, sua soberania. O capítulo 4 do livro do Apocalipse, e o versículo 1 que nos lemos hoje aqui, vai mostrar um momento de uma grande transição. Haja vista que é uma revelação pessoal de Jesus Cristo ao seu servo João. E por falar em João, que será o personagem que nós vamos extrair as lições aqui, baseado na vida dele, de todos que acompanharam Jesus do sexo masculino, o mais fiel a Jesus Cristo fora o apóstolo João. A prova disso é o cenário da cruz. O único que fica até o fim, vendo o seu Salvador dar o último suspiro, é João. João fora agraciado com algumas prerrogativas por causa disto. Dentre elas, morrer naturalmente. Todos os apóstolos de Jesus morreram de forma trágica. O único que morreu de morte natural fora João, e de velhice. Teve o privilégio de pastorear a igreja em Éfeso. E por causa da sua fé, do seu testemunho a Jesus Cristo, foi capturado por ordem do imperador romano Domiciano. E a determinação prendê-lo na ilha chamada Pátio. A objetividade do imperador ao prender João era interromper sua comunhão com a igreja local. Segundo, silenciar a sua voz. Terceiro, terminar isolado de tudo e de todos. Haja vista que a ilha
recebia os piores delinquentes da época. Ele foi colocado dentro de uma caverna. E a proposta era ali terminar os seus dias, dar o último suspiro e depois descer à sepultura. E é nesse contexto que o Senhor Deus se revela a João. No capítulo 1, o próprio Cristo dá uma visão dele mesmo em corpo glorificado. Capítulo 2, capítulo 3, Jesus dá as cartas para a igreja. E quando chega no versículo 1 do capítulo 4, o cenário muda. E Deus, por meio de Jesus, vai mostrar quem rege a história. E no versículo 1, você vai ver escrito já no início do versículo assim: depois destas coisas. Esse advérbio que aparece aqui, ele não aparece por acaso. Isso mostra uma ação de Deus sempre após uma adversidade, beneficiando os seus servos na face da terra. Quando a Bíblia diz depois dessas coisas, na literalidade do texto conectada a João, é depois da prisão, depois da perseguição, depois do isolamento, depois da solidão, depois do sofrimento, depois de tudo que fizeram de maldade contigo, vem algo extraordinário e novo para você. Porque depois destas coisas, aqui você vai ver que há uma mudança de cenário. Até o capítulo 3, todo o cenário é evidenciado na terra. Mas quando chegamos no capítulo 4, o cenário é o céu. Já não é mais focado a terra. O que está em destaque é o céu. Então há uma mudança tanto geográfica quanto uma mudança posicional. E é Deus sinalizando ao apóstolo João que quem rege governo sobre a vida dele não é o imperador Domiciano. Quem rege governo sobre a vida dele não é a terra. Quem rege governo sobre a vida dele é o céu, é o Cristo. Deus lhe trouxe hoje aqui para lhe dizer, mesmo que você esteja na terra, independente de qualquer coisa que você esteja vivendo, mas quem rege governo na tua vida não é a terra, é o céu. É do céu que vem o teu sustento. É do céu que vem a tua resposta. É do céu que vem a solução. É do céu que vem a provisão. É do céu que vem o socorro. É do céu que vem o refrigério. Não é a terra que determina o que vai acontecer contigo. É os céus que determinam o que acontece contigo. Deus está lhe dizendo, aquieta teu coração, porque quem exerce governo sobre ti é os céus. Você vai ver também que nesse advérbio, depois destas coisas, você vai ver que há uma mudança também posicional, ou seja, agora um novo cenário é evidenciado para João. Não é o cenário da ilha de Patmos, é o cenário do céu. É Deus dizendo, eu vou mudar todo o teu ambiente, todo o seu histórico, todo o seu cenário. Você não ficará neste cenário montado pelos homens. Eu tenho algo novo para você. Deus está ensinando a nós que Ele mudará o cenário da história da nossa vida. Tudo aquilo que representa solidão, desgraça, sofrimento, Deus vai mudar este cenário. Além disto, esse advérbio, depois destas coisas, na Bíblia Sagrada, sinaliza o final de uma coisa e o início de uma nova coisa, de um novo ato, de um novo acontecimento, de uma nova história. Quando Deus conecta esta palavra na vida de João, depois destas coisas,
o Senhor está dizendo para João o seguinte: eu estou sinalizando esse cenário de dor, de aflição, de sofrimento, estou começando algo novo para você, algo que teus olhos ainda não viram, que teus ouvidos ainda não ouviram, e que nem chegou no seu coração, mas que é algo inédito para você. Deus está lhe dizendo hoje que Ele está mudando tudo que você viveu até o presente momento. Tudo aquilo que sinaliza destrutivo, negativo, aflição na sua vida, Deus está lhe dizendo: eu estou colocando um fim nisto, e eu estou começando algo inédito, surpreendente, que você nunca imaginou, mas eu já reservei para você. E Deus já estabeleceu isso metodologicamente na Bíblia Sagrada. No processo criativo de Deus, Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas, abismo sobre a face das águas, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Mas no versículo 3 já tem outra linguagem. E disse Deus: haja luz. No anterior são trevas, mas no 3 já é um raiar de uma luz, anunciando um novo tempo, anunciando um novo tempo. Deus estabeleceu isso nas estações climáticas que regem o nosso corpo. Depois de todo inverno, pode ser em qualquer parte do mundo, sempre vem a primavera. Deus sinalizando: depois da dor tem o alívio, depois da lágrima tem o consolo, depois da luta tem a vitória, depois do deserto tem o manancial, depois da tragédia tem o triunfo, depois da morte tem a ressurreição. Deus está anunciando: vem algo novo aí, vem algo surpreendente aí. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos ainda não ouviram, nem chegou no teu coração, mas é depois destas coisas, prepara-te, tem surpresas de Deus chegando em teu favor. Só que depois dessas coisas, você vai ver um verbo, e é o verbo olhar, e diz assim a Bíblia: depois dessas coisas, olhei. E é João que está declarando isso: olhei. Mas se você olhar todo o texto, não tem uma ordem para ele olhar, não tem uma determinação, Deus não falou, não tem um aviso divino, é uma decisão dele, é uma atitude voluntária dele. E ele diz: olhei, é uma ação, é uma mudança comportamental. E qual é esse olhar? Ele vai ensinar. É que ele tira os olhos de cima da ilha e ele muda o olhar dele, e ele vai olhar para o céu. O corpo está na ilha, mas seu olhar está agora para o céu. E ele nos ensina, com esta atitude comportamental, ele ensina para nós o seguinte: mude o seu foco. Tire os seus olhos, a tua atenção de cima de tudo que representa dor, aflição, desespero. Tire os olhos de cima disto. Mude o teu olhar. Olhe para o céu. Porque nós temos a tendência de focar, mensurar e nos amarrarmos aos nossos problemas. Quanto mais focamos os problemas, as adversidades, mais refém nos tornamos. Nós temos a facilidade de olhar para um copo d'água e ver o mar vermelho. Nós temos a facilidade de olhar para uma cerca de arame farpado e enxergar a muralha de Jericó. Nós temos a facilidade de olhar para uma formiga e ver Golias, ver um gigante. Aí vem João e ensina: tira os olhos do seu problema, olhe para o céu, olhe para o céu. E a Bíblia
através do salmista, vai nos ensinar algo neste sentido. É o Salmo 121, canta o salmista: elevo meus olhos para os montes. E ele pergunta para si mesmo: de onde me virá o socorro? Os montes, que representam literalmente a proteção de Jerusalém, mas alegoricamente sinônimo de problema, de adversidade, de luta, de dificuldade. Ele está olhando para os montes e perguntando: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Mas ele toma uma atitude. Ele tira os olhos de cima dos montes e olha acima dos montes. E ao olhar acima dos montes, quem ele enxerga? O Criador dos montes. Aquilo que era problema para ele, ele entende que é criação do seu Deus. Aí ele responde para si mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então mude o seu foco. É uma questão de olhar. Mude o foco e você vai ver que Deus está na regência de tudo na tua vida. Aleluia, aleluia. E quando ele olha, diz o texto: depois destas coisas olhei. Aí ele descreve: estava uma porta aberta no céu. Isto aqui, numa visão apocalíptica, escatológica, é uma ideia. Mas se você analisar que Domiciano, o imperador romano, o prendeu, determinou que ele não saía da ilha, que a ilha estava fechada, ele não tinha saída, e agora preso, para não ter comunhão com os santos, para não falar de Jesus, para não testemunhar da sua fé. O que Jesus faz? Já que os homens fecharam a porta para você ir na terra, eu abro uma nova porta para você. Eu abro uma aqui no céu. Sabe o que Jesus está ensinando, e João e a Bíblia nos ensina com isso? Ele está ensinando para nós o seguinte: podem todos os homens se levantarem e fecharem todas as portas para você, mas eu, o Senhor teu Deus, eu não deixarei você de porta fechada. Eu abrirei uma nova porta, e se necessário for, abrirei no céu, mas você terá uma porta aberta. Você terá uma porta aberta. Deus está lhe dizendo hoje aqui que você sairá deste santuário com uma porta aberta. Nem que seja no céu, Ele abrirá esta porta para você. Só que tem um detalhe, é que João conecta o verbo estar. Estava, não é o verbo criar. A porta não foi criada. A porta não é uma obra de urgência. A porta já existia. E já existia desde quando João foi para a ilha. Ele só foi perceber que a porta estava lá quando ele mudou o foco. Estava significa que alguém esteve lá, não criou a porta, já colocou a porta pronta. Significa dizer que aquilo que você mais necessita, Deus não vai criar. Ele já criou, já está pronto. Já existe. Já existe. Só que diz assim, estava uma. Deus coloca um numeral aqui, porque Deus não coloca assim as portas. Deus coloca uma porta, numeral.
O que Deus está ensinando para João? Você não precisa de portas. Você só precisa de uma porta. E deixa eu dizer algo aqui paradoxal, mas é a mentalidade de Deus. Deus nunca abrirá várias portas para você. Porque quando nós estamos diante de várias oportunidades e porta aberta, nós somos levados pela indecisão e nós não sabemos qual é a porta que vamos entrar. E Deus que nos conhece, então Ele só coloca uma porta. E Deus está lhe dizendo esta noite que você não precisa de portas. Você só precisa de uma porta. Uma porta. Uma porta. Isso parece simplório, mas isso é muito rico, porque quando Jesus se apresenta nos evangelhos, João 10, 9, Jesus não se apresenta dizendo que eles ou são as portas. Ele diz, eu sou a porta. Você só precisa de uma porta, de uma porta, de uma porta. Você sabe que ali existe uma porta, mas você sabe que aquela porta está fechada. Mas se você olhar aqui, quando Deus estabelece a porta para João, Deus não põe a porta fechada. Ele já põe a porta aberta. João não faz esforço nenhum para entrar, porque a bênção que Deus lhe dá não acrescenta dores. Deus, quando Ele põe a porta para você, Ele já põe a porta aberta. É só para você entrar. Esta noite você não errará o caminho, você não ficará na zona da dúvida, e Satanás não se alegrará da sua desgraça. Sabe por quê? Porque Ele está colocando uma porta aberta aqui para você. E receba esta palavra. Domiciano colocou João para morrer lá, mas a história vai dizer que Domiciano morreu antes de João. Veio um novo imperador e liberou João. Tudo aquilo que prepararam de desgraça para você virará contra ele. A maldição cairá sobre o maldito, a feitiçaria sobre o feiticeiro, porque você serve a um Deus vivo e verdadeiro. E Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer, filho, filha, eis que eu pus uma porta aberta para você.